Olá pessoal, somos o grupo 3 e vamos falar um pouco sobre a análise de políticas públicas no Brasil. Bom, gente, essa análise de políticas públicas, elas têm como objeto de estudo as decisões políticas e os programas de ação dos governos, interrogando-se sobre a gênese dos problemas que tais decisões procuram resolver, sobre as soluções formuladas e as condições para sua implementação. As políticas públicas, elas, enquanto objeto de estudo, elas se configuram, em primeiro lugar, processos complexos e multidimensionais que se desenvolvem em múltiplos níveis de ação e de decisão, local, regional, nacional e transnacional. Bom, pessoal, em segundo lugar, essa análise de políticas públicas, elas envolvem diferentes atores, como os governantes, legisladores, eleitores, administração pública, grupos de interesses, público-alvos e organismos, entre outros, e que agem em quadros institucionais e em contextos geográficos e políticos específicos, visando a resolução de problemas públicos, mas também a distribuição de poder e de recursos dentro das organizações. Essa análise de políticas públicas, ela toma como objeto de estudo de ação e ela afirma-se, como a disciplina que ela também permite abrir o caixa negra do sistema político, ou seja, tradicionalmente a ciência política ela tem como objeto de estudo as questões do poder, como este é conquistado, mantido, distribuído e partilhado, e os mecanismos de reprodução e de aquisição de recursos de poder, bem como os processos de participação, de competição e de alianças, Essa análise de políticas, ela nada é mais do que fazer uma análise das atividades dos governos e das instituições do sistema político administrativo. E eu vou falar um pouco agora sobre alguns modelos utilizados na análise de políticas públicas. Um deles, pessoal, é o modelo de política racional. Uma política racional é aquela que atinge o máximo ganho social, ou seja, ganhos que excedem os custos incorridos na produção da política. Naturalmente, os custos considerados, eles não são apenas os econômicos ou financeiros, mas os políticos, sociais, entre outros, Esse modelo de política racional, ele tem como pressupostos que os tomadores de decisão conheçam todas as preferências e valores da sociedade e sua importância relativa, que conheça também muito bem todas as alternativas políticas possíveis e suas consequências, que façam corretamente o cálculo de custos entre os valores alcançados e os custos de realização, e que selecione a melhor alternativa política mais eficiente a ser utilizada dentro das organizações. Ou seja, esse modelo de política racional, ela requer, portanto, informação, capacidade preditiva e competência para calcular a relação entre os custos e os benefícios envolvidos. O uso dessa política racional, ela trata-se de um modelo prescritivo e também descritivo, Ela é prescritivo na medida em que assume que os resultados serão ótimos se o processo planejado for seguido corretamente, e descritivo, já que tende a considerar as decisões como resultados do cálculo de um decisor bem informado quanto às alternativas, bem como quanto a seus custos e consequências. Na teoria econômica, a decisão racional, por exemplo, ela é a escolha da alternativa mais eficiente, ou seja, aquela que maximize o resultado para um dado insumo ou que minimize o insumo para dado resultado. Na teoria da decisão, o problema se reduz à questão de selecionar, dentro de um conjunto de alternativas, aquela que proporcione as melhores consequências em termos de utilidade.
o modelo incremental. O modelo incremental ele fala que as políticas públicas jamais promovem e nem devem promover alterações muito radicais no status quo. Ou seja, assumindo a crítica a um modelo racional de que há inúmeras variáveis incontroláveis nos processos políticos e sociais e que sua manipulação e seu controle são incertos, os autores alinhados com essa perspectiva, eles prescrevem aos tomadores de decisão uma certa atitude de cautela, Nesse sentido, as ações propostas elas devem buscar resultados modestos, mais efetivos, menos impactantes, que poderão servir de base a novas ações igualmente brandas no futuro, moderadas, Daí o caráter incremental das políticas públicas, ele recomenda esse certo tipo de cautela na utilização desse modelo incremental, Esse modelo incremental, ele também parte do pressuposto de que os indivíduos esperam do governo a satisfação de demandas pontuais e específicas e ofereceu a vantagem de apresentar um baixo custo político, ou seja, diferentemente dos indivíduos supostos pelo modelo racional, os quais buscariam maximizar seus valores, isto é, obter da ação governamental o máximo de benefícios possíveis para si e para os seus, nas políticas incrementais, elas também ofereceriam a vantagem de apresentar esse baixo custo político, já que não exigiriam grandes alterações na alocação de recursos, nem esforços para aplacar ou compensar descontentamento diversos comuns em ações muito inovadoras e abrangentes. Ou seja, pessoal, esse modelo de construção incremental, ele nada mais é do que um método de desenvolvimento em que o produto ele é projetado, implementado e testado de forma incremental. Um pouco mais é acionado a cada vez, até que o produto ele seja concluído finalmente. Esse modelo envolve desenvolvimento e manutenção. O produto ele é definido como acabado quando satisfaz todos os seus requisitos, Este modelo ele combina os elementos com a filosofia, de que a melhor alternativa é o melhor sempre para a organização. E por último, eu vou falar um pouco sobre o modelo da teoria dos jogos. Esse modelo, a teoria dos jogos, ele se aplica às situações em que as decisões de apenas um autor não garantem o resultado desejado. A teoria dos jogos, ele estuda as escolhas de comportamentos ótimos quando o custo e benefício de cada opção não é fixo, mas depende, sobretudo, da escolha de outros indivíduos, Ou seja, essa situação ela vai depender ainda de escolhas feitas por outros atores envolvidos nas mesmas situações em posições conflitantes, São situações em que os resultados das escolhas dos autores, eles são interdependentes. Cada situação, ela vai ser tomada como um jogo, de que participam vários jogadores com interesses diversos, a partir de regras estabelecidas, Essas vai descrever as escolhas possíveis para cada um destes jogadores, E dependendo das escolhas feitas por cada um desses jogadores, o resultado vai variar de acordo, tanto para o melhor ao pior para cada um ou para todos os participantes. Ou seja, cada um desses participantes podem os dois saírem tanto ganhando quanto perdendo, ou apenas um desse jogador sai ganhando e outro perdendo, dependendo da melhor forma, maneira possível e mais inteligente desse jogador conseguir, colocar sua teoria em ação. E dessa forma, os melhores resultados para cada indivíduo, vai depender da decisão do outro. Ou seja, vai ser soluções em que os dois vão estar
em frente a frente, né? Eles vão estar se enfrentando e dependendo do jogador que tiver a melhor alternativa, a melhor solução, o que se souber mais jogar é o que vai sair ganhando nessa disputa. Ou seja, pessoal, essa teoria dos jogos, ela estuda decisões que são tomadas em um ambiente onde vários jogadores vão interagir entre si. Em outras palavras, né, essa teoria dos jogos, eles estudam as escolhas de comportamentos ótimos quando o custo e benefício de cada opção não é fixo, mas depende sobretudo da escolha dos outros indivíduos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a falar sobre este tema. Obrigada e até a próxima.